Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui o jornalista Fernando Betete para mais uma live e, logicamente, abordando assuntos de saúde. Eu sempre começo a minha live, principalmente nesse período, informando a você que me segue que, por ordem judicial, o meu canal, nós não podemos abordar assuntos relacionados a essa pandemia com médicos que sejam contrários à Organização Mundial da Saúde e que sejam contrários ao protocolo da Anvisa. Eu sou um cidadão brasileiro, sou um jornalista profissional com curso superior. Não sou blogueiro, não sou bolsonarista. Entendeu, Revista Veja? Você entendeu, né? Então, eu sou, sim, um jornalista profissional com curso superior há 30 anos exercendo a minha profissão. E o meu canal fala sobre saúde integrativa. Por ordem judicial e como cidadão brasileiro, eu vou obedecer essa ordem judicial. Estou reivindicando os meus direitos, apelando para o tribunal para voltar a ter a liberdade de expressão. E eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar essa ação. Sabe por quê? Porque eu estou a favor do bem. Eu estou a favor da luz. E a minha missão é levar informação para o meu público. Fecho esse parênteses, que por determinação judicial, então, não posso nem perguntar para um médico, sim, não posso nem perguntar para um médico, que no meu caso, o convidado de hoje é mais um médico devidamente ativo, com seu CRM ativo, mas eu não posso perguntar isso, porque nós estamos vivendo uma censura. Falar o que eu estou sofrendo é o que eu estou colocando para vocês aqui agora, mas eu tenho certeza que nós vamos vencer. Para você que está chegando, eu peço aí a gentileza de compartilhar essa live, de dar o seu like ou dar o seu dislike. Você é livre para fazer o seu like ou o seu dislike. E agora nós temos um canal privativo de membros. Você pode se tornar membro aqui do canal do Fernando Betete, onde nesse canal privativo eu falo tudo e um pouco mais, porque lá eu sou livre. O meu convidado de hoje é um convidado que o meu público já conhece e gosta muito dele. E sempre pede, cadê o Dr. Rubens? Cadê o Dr. Rubens? Cadê o Dr. Cascapeira? E hoje o nosso assunto, paranormalidade. Sou paranormal? Estou doente? O que é paranormalidade? O que é doença mental? É um assunto que eu peço para você, fique um pouquinho aí, porque tem muito a ver com o dia a dia de qualquer pessoa. Vou repetir, tem a ver com o dia a dia de qualquer pessoa. Aqueles pensamentos que às vezes saem da caixinha e você mesmo se pergunta, opa, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou louco? Será que eu estou com uma doença mental? Será que eu tenho uma conexão com o meu sexto sentido? Será que eu sou paranormal? Dr. Rubens Cascapeira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. E foi tudo programado meio de última hora, mas como a gente tem uma sintonia, acabou dando tudo certo. E eu começo com a primeira pergunta aqui para o Dr. Rubens. As pessoas, a maioria das pessoas, né? Estamos falando aqui de seres humanos, estamos falando de Brasil, elas têm essa sensibilidade da paranormalidade? O que é uma paranormalidade e o que é uma doença mental? Olá, Fernando. Nós estamos aqui muito agradecidos, novamente conversando com você. Estamos aí vibrando para que você tenha toda a liberdade que você sempre teve, e isso para ajudar as pessoas. Com certeza você vai conseguir. Como você falou, você está no lado do bem. Eu fico agradecido pelo convite e trago um assunto talvez um pouco não tão comum, né? Digamos assim.
que eu acredito que deveria ser mais comum. Por quê? Ao longo de 30 anos que eu venho pesquisando o sentimento das pessoas, os pensamentos das pessoas, venho pesquisando o que as pessoas sentem, não só no corpo físico, né, mas também no processo emocional, no processo mental. Né? Sou Master Practitioner em PNL, e isso me fez abrir para tentar entender qual é o sofrimento do ser humano. E esses 30 anos que eu venho pesquisando nas várias áreas da saúde e fora da saúde, eu venho percebendo que tem um hiato, que tem, né, uma grande separação entre a ciência e dita religião, que eu vou colocar aqui uma espiritualidade. E eu tenho percebido que todos nós temos, sim, em maior ou menor grau, uma sensibilidade que eu vou chamar de extrafísica. Por quê? Nós temos os 5 sentidos, mas temos outros sentidos. E o problema é sério, porque como houve uma cisão no século XVIII, né, ou entre a ciência e a religião, tudo que vem dito, hoje em dia até da espiritualidade, é tolice. Né? Então, quando você conversa, de repente, com ou mesmo um médico, ou um dito cientista da saúde, ele fala, não, isso não é científico. Então, houve essa cisão. Essa cisão, na minha opinião, está chegando no polo extremo. Vou explicar um pouco como é que funciona essa situação. Nós não podemos mais, na minha opinião, admitir não colocar uma visão, um estudo da sensibilidade extrafísica ou paranormalidade no ser humano. Então, uma coisa é, eu sou anormal e por isso eu sou considerado doente. Outra coisa é, eu sou paranormal. Eu tenho percepções fora de um contexto físico, né? Não está nos 5 sentidos. Só que se eu tiver isso de um grau um pouco maior, eu vou ter dificuldade, muitas vezes, de explicar o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, e aí eu posso ser carimbado como uma pessoa doente. Então, o que eu quero trazer hoje, lembrando que eu preciso colocar o meu CRM é 41749, né? Estou fazendo 40 anos de formado, não parece, dá uma olhada, não parece. Então, o que eu quero trazer é que, assim, há muitos anos que eu vejo essa situação difícil, as pessoas vêm trazendo sua dificuldade, seu sofrimento, seus tratamentos, muitas vezes, que precisam ser continuados, mas que, na minha opinião, precisam agregar o conhecimento de que as pessoas têm, sim, uma sensibilidade maior. Isto não é necessariamente uma doença. Fica claro isso para você, Betete? Mas eu queria saber o seguinte, num universo de 100% das pessoas, todos têm essa sensibilidade ou somente uma parcela mais ou menos evoluída é que pode ter essa sensibilidade? Então, como eu entendo, todos temos essa sensibilidade. Algumas pessoas desenvolvem mais do que outras. Então, algumas pessoas já estão muito desenvolvidas. Né? Tem crianças que já vêm com essa sensibilidade, já vêm com algumas questões. E se você não tiver, se os pais não tiverem conhecimento, é muito comum criança ter amiguinho invisível. Né? Vamos começar por aí. Quem não teve já um filho, fala, ele conversa com o amiguinho, ele brinca com o amiguinho. O que é isso? Ah, ele está tendo alucinação? Espera um pouquinho. Mas é uma alucinação coerente? Conversa, brinca, tem coerência? Será que é alucinação? Ou é uma paranormalidade? Isto é, a criança tem uma percepção extrasensorial, e aqui a gente vai dizer quais são essas percepções, mas ela pode ter, e para ela é natural. E se você falar, pelo amor de Deus, não existe ninguém aí, não sei o quê, você vai começar a tolher. Isto sim, reprimir essa extrasensibilidade pode trazer dificuldades, porque é uma naturalidade do ser humano ter isso. Só que uns têm mais, outros têm menos. Dr. Rubens tocou num ponto aqui bastante interessante, eu chamo a sua atenção. As crianças, nós sempre catalogamos como seres puros, né? Não tem o preconceito. E ele está relatando aqui que nas brincadeiras infantis, principalmente aquelas crianças que não têm tantos amigos ou em determinado momento da infância, tem o seu amiguinho invisível. Isso não foi o pai que ensinou, não foi a mãe que ensinou, não foi o avô, não foi a avó, não foi a tia e talvez muito menos uma outra criança. Então, esse exemplo, Dr. Rubens, já é um sinal
desse sexto sentido, dessa energia que circunda, no caso aí, principalmente as crianças que não têm nenhuma barreira? Exatamente, exatamente. Então a gente já começa a perceber que são crianças, e hoje tem muito, que às vezes tem, por exemplo, medo. Então eu tenho percebido, eu sou clínico, mas aí, eventualmente a gente conversa com pais ou com crianças que têm muito medo. E medo do quê? Então a criança mesmo não consegue entender, porque ela tem percepções extrasensoriais de campos morfogenéticos. Nossa, confundiu. Eu vou explicar. Né? Então, se ela tiver essas percepções extrasensoriais de campos morfogenéticos, o que são campos morfogenéticos? São informações que o Dr. Rupert Sheldrake é um biólogo, portanto é um cientista, ele teorizou que existem campos de energia que ficam como se fossem memórias fotográficas numa espécie de éter, num espaço, e que algumas pessoas conseguem perceber, entre aspas, essas fotografias ou esses filmes. Né? Então você entra num ambiente, por exemplo, que ali ocorreu um problema mais sério, por exemplo, uma briga, um conflito, uma coisa qualquer, e você não se sente bem. A criança pode olhar e falar, fica com medo, porque ela consegue ver esse filme. Algumas pessoas com uma sensibilidade maior conseguem ver esse filme, mas esse filme, Fernando, está no invisível, está nesse campo de energia, que é no éter. Bom, mas com algumas pessoas percebem, outras não, porque algumas têm uma sensibilidade a mais. Ora, não tem gente que senta no piano e começa a tocar e nunca teve aula? Né? Como é que é isso? Nós somos seres de múltiplas inteligências. E eu entendo que a paranormalidade é um tipo de inteligência que eu entendo que eu estou trazendo um tema que pode ser aplicado no que eu chamo de inteligência espiritual na prática. Quando eu falo inteligência espiritual, eu não estou falando de religião. Estou falando inteligência espiritual na prática é você, por exemplo, conversar com uma pessoa que tem uma percepção, entrou num lugar e falou, percebo o que aconteceu aqui, isso, e ela percebe, você fala, realmente, depois se você vai buscar a história, aquele lugar tinha acontecido aquilo. Então, existem memórias, essas memórias podem ser percebidas mais ou menos. Algumas pessoas veem, outras sentem. E o que é pior, Fernando, porque é muito comum, a pessoa entra num lugar e fala, não gostei, vamos sair daqui. Mulher, né? Que a gente fala, ei, mas fica... Porque elas são sensíveis, elas podem, digamos assim, elas puderam desenvolver mais isso, agora os homens também estão podendo, e ela de repente entra no lugar e fala, não gostei. Mas é tão bonito, não gostei. Não adianta, porque ela não gostou, ela sentiu alguma coisa, e ela não sabe explicar. Quando isso é exacerbado, a pessoa começa a se sentir, fala, nossa, isso acontece muito comigo, eu percebo, ela começa a desconfiar, porque como ela está fora do aparente normalidade, se ela buscar um profissional de saúde que não tenha esse tipo de abertura, vou trazer assim, abertura, vai poder catalogá-la como uma pessoa anormal. E é isso que eu tenho uma ansiedade positiva, falar, as pessoas precisam saber que elas podem ser paranormais, que elas possam ter essa sensibilidade extrafísica, tem muitas explicações, não necessariamente anormais. Olha, o que o Dr. Rubens comentou aqui é bem interessante, porque aquela pessoa que está, talvez, evoluída de forma diferente, que tem essa sensibilidade de entrar no ambiente, eu mesmo já entrei em vários ambientes, ou me aproximei de determinadas pessoas que, como se diz, o santo não bateu. A energia naquele local não estava legal, estava carregada, aquela... Pô, vamos sair daqui, o ambiente não está legal. Dr. Rubens, nesse tipo de exemplo que eu acabei de citar para ti, a pessoa pode evoluir, ela pode aprender, ela pode desenvolver essa sensibilidade, ou a pessoa nasce com essa sensibilidade e morre com essa sensibilidade? Como é que eu faço para entender isso? Porque, nesse caso que você acabou de falar, se eu for procurar um psiquiatra tradicional, um psiquiatra clássico, ele vai me dar uma tarja preta. Estou sentindo isso, não estou sentindo legal, estou sentindo uma depressão. Qual o limite entre a paranormalidade, essa sensibilidade espiritual e uma procura de um médico, né, que de repente vai te dar lá o famoso tarja preta da vida?
Eu entendo que é conhecimento, tá? Eu acho que o conhecimento é importante. Então, se não se conhece, e não se conhece porque não se abre essa possibilidade, você vai classificar como um doente. Eu entendo que o ser humano evolui muito mais do que numa vida só. Eu sou um reencarnacionista, eu entendo que nós temos vidas sucessivas. Então, por que uma pessoa já nasce com essa sensibilidade e outro não? É um processo de conquista, digamos assim, de outras encarnações e de outras vivências. Então, o processo é sempre de crescimento. E quanto mais a pessoa tiver consciência disso, eu vou dar um exemplo, porque às vezes o exemplo ajuda. Há 30 anos atrás, nós frequentávamos um lugar religioso, um centro espírita, e uma pessoa ela vinha todo domingo fazer um tratamento, e ela morava no Hospital Juqueri. Não sei se você lembra do Hospital Juqueri. Então, as pessoas que iam para o Hospital Juqueri, elas estavam já catalogadas como uma disfunção psiquiátrica incurável. Morava lá, a família deixava lá, era um tipo de lepra mental. Mas ela vinha uma vez por dia, ela tinha liberdade, vinha, e ela foi, então, se tratando. Até que eu conheci essa pessoa, acompanhei, ela era tratada por um grande amigo meu, o Dr. Reinaldo Leite, que era uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande. Ela foi tratada, ela ficou boa, curada. Como assim curada? Não tem cura. Não, mas ela ficou curada. Eu estou trazendo um caso que eu acompanhei pelo menos 10 anos. Essa pessoa num equilíbrio, tanto que ela tinha um equilíbrio tão grande que ela era uma diretora do lugar e ajudou milhares de pessoas. Então, ela saiu de um polo onde ela foi catalogada, e tudo bem, até aí não estou falando nada, mas ela fez um processo terapêutico, digamos assim, também espiritual. Curou-se. Eu acompanhei. E ela depois ficou, porque todo mundo pode falar, né? Não, ela ficou boa, mas depois... Não, essa aí, até hoje, ela continua no equilíbrio. Nunca mais ela teve nenhum tipo de surto psicótico. Pergunta. Então, talvez essa pessoa, real, verdadeira, nunca foi uma pessoa doente. Sempre foi uma pessoa paranormal, só que não tinha essa percepção. Aí a minha angústia, entre aspas, é quantas pessoas podem estar neste mesmo processo? Entendeu? Então, o conhecimento, e eu trago essa bandeira, eu falo, há necessidade de levar isso, na minha opinião, para os bancos escolares, para as faculdades de psicologia, da medicina, para as pessoas começarem a entender que existe, sim, uma outra situação para se aprender também, e que isso não é uma tolice, uma ignorância, uma superstição, como no século XVIII. Não podemos mais ainda estar pautados no século XVIII, porque se eu levar isso para uma faculdade de medicina, falar, escuta, vamos estudar a questão da paranormalidade, vamos ver essa percepção extrasensorial. Como existe? Eu sei que na USP, aqui de São Paulo, existe esse estudo, mas eu sinto que urge, porque muitas pessoas, e agora mais disso que a gente está vivendo, né? Depressão, ansiedade, pânico. Quantas dessas pessoas, elas têm o quê? Todas essas funções, porque elas têm o quê? Uma paranormalidade que junta com as questões emocionais e também físicas. Então não dá para a gente separar. Eu não sei por que separar. É tudo junto. Então eu brinco. A pessoa tem depressão? Faz o seguinte. Vamos fazer o antidepressivo normal, mas vamos tratar também, como a gente já falou, vamos tratar a tireoide, vamos ver como é que está essa tireoide. Vamos melhorar a alimentação? Vamos ver essa alimentação? E vamos ver como é que é a percepção, como é que está o sono dela, como é que está o fluxo mental dela, que pensamentos ela tem. Não é só psicológico, né? Então, a gente precisa ampliar. Como é que muitas pessoas não dormem porque são sensíveis. Pessoas com paranormalidade muito sensíveis têm muitas vezes dificuldades de dormir, porque tem todo um composto aí de paranormalidade que, se não for abordado, a pessoa não consegue dormir. Está muito estranho o que eu estou falando, Fernando? Eu estou pensando aqui, e até a nossa audiência aqui já está perguntando, né? Bom, o que a gente está percebendo aqui, pessoal, é que nós temos alguma sensibilidade, né? Nós temos alguns sentimentos, nós temos algumas emoções, algumas ações que saem da normalidade. E, principalmente, os membros mais próximos, os nossos familiares, que não tem essa luz, que não tem essa interpretação, opa, esse cara aí tá louco, né? O linguajar popular é esse, você é louco, né? Até porque a gente, lembrando lá do filme
exorcista, né, que foi um clássico, né? Isso daí não existe, isso daí a Igreja Católica não sei o quê, isso aí é um caso em 1 trilhão de pessoas, né? Agora, doutor Rubens, tudo bem, eu tenho essa sensibilidade, eu estou mostrando, eu tenho essa percepção da energia, né, para não falar outro nome, da energia daquele ambiente, e a pessoa vai procurar ajuda no médico psiquiatra, que não está preparado. Então, para esses casos, doutor Rubens, como que a pessoa pode procurar ajuda? E qual ajuda ela vai procurar? Eventualmente, ela vai precisar ir buscar ajuda, às vezes, na religião, tá? Porque a ciência não vai dar esse suporte como deveria. Embora, graças a Deus, muitos médicos, psicólogos estão se abrindo para isso. Mas o que eu digo para os colegas que já estão nesse sentido é assim, precisamos trazer esta visão da paranormalidade e até da espiritualidade na prática. Na prática. Então, eu vou, por exemplo, você aí, você tem essa sensibilidade. Então, eu vou dizer para você, o que você pode fazer com isso? Tenha o benefício da dúvida. Como é isso? Então, o que eu falo muitas vezes para as pessoas que me procuram? Você precisa ter o benefício da dúvida. Como assim? Você está tendo aí, digamos, um pensamento muito ruim. Esse pensamento é ruim, está te perturbando, que é muito comum hoje em dia. Tenha o benefício da dúvida. Se esse pensamento nasce em você, vou repetir, nasce em você, na tua consciência, ou se você capta. Mas como assim, Rubens? Como capta? Ora, nós temos uma antena poderosa no nosso cérebro, chama glândula pineal. É uma antena poderosa. O teu celular capta. Eu vou fazer uma... Quer ver? Simples, eu vou perguntar para você, Fernando. Já aconteceu com você alguma vez que você está fazendo qualquer coisa, tranquilo, tal, né? E de repente você lembra de um amigo, ou lembra de uma pessoa, lembrou da pessoa. Do nada você lembrou da pessoa. Em instantes a pessoa te liga. Aí você fala, nossa, estava pensando em você, não morre mais. Eu vou dizer que morre, mas tudo bem. O que acontece? Quando a pessoa pegou o telefone dela, procurou o seu número, ela já estava pensando em você. A onda mental dela já saiu dela, já está na sua direção, não importa onde você esteja. Aí ela ligou para você. Então você captou e falou, puxa, lembrei de fulano. Aí ele, nossa, estava pensando em você. Ele não estava pensando, você captou. E isso eu pergunto para as pessoas, isso acontece, pessoal? Nossa, acontece toda hora. Eu falei, então, se isso acontece, como você explica? Eu pergunto. Ah, não explico. Não, eu explico. Isso é uma percepção extrasensorial. Nós temos a capacidade de captar um pensamento que não é nosso. Nossa, agora eu afundei. Mas o doutor Rupert Sheldrake, ele escreveu um livro que diz assim, o seu animal de estimação sabe quando você está chegando em casa. Não sei se você tem animal de estimação. Mas ele fica na porta lá, você está na esquina, um pouco antes ele chega lá. Mas como assim? O Dr. Rupert, ele provou que o animal capta alguma coisa do dono, às vezes 10 minutos antes, 15 minutos antes. Ele provou. Ele filmava o dono e o animalzinho, provou. Então ele provou que existe um tipo de interligação, digamos assim, mental, entre o ser humano e o cachorrinho e o gatinho. A minha pergunta é, por que não existem seres humanos? Quantas mães captam? Meu filho está com aflição, meu filho está precisando de mim, eu vou ligar para ele. Opa! Eu tenho uma história fantástica. Um paciente me contou, o paciente me contou o seguinte, ele estava fazendo o trabalho dele, ele foi raptado. E aí, levaram ele para um lugar lá, tal, e ele conversando com o cara, e disse que o rapaz da frente começou a ficar nervoso, tal, e virou, e puxou o gatilho. Só que era aquele revólver, né, que tem aquele giratório, eu esqueci o nome agora. Só que não saiu, a bala não saiu. E aí ele ficou bravo, jogou ele fora. Aí ele foi para casa, chegou em casa, a mulher dele estava orando. E disse para ele, tudo bem? Ele falou, agora tá. Contou, ela falou, eu sei, eu segurei o bujão do revólver. Ela, na oração dela, segurou para não rodar o bujão, para não disparar o tiro. Não é de arrepiar uma coisa dessa?
Aí você vai falar, isso é besteira. Como é besteira? Pô, é um fato. Aí vem um menino me procurar, 15 anos, aí eu não tenho mais motivo para viver, eu acho que a minha vida acabou. Não, como assim? A tua vida acabou por quê? Não, porque não tenho mais motivo para viver. Mas o que acontece com você? Não, desde que eu não passei numa prova de uma escola que eu queria fazer, pô, mas 15 anos, você não passou numa escola? Como assim? E deprimi, inteligente, menino, muito bem articulado. Aí eu perguntei, né, aonde é essa escola? Eu não quero dizer aonde é a escola, mas a escola, o prédio dessa escola foi usado por uma situação muito difícil. E quando ele entrou nessa escola, que era um prédio para outra coisa, ele passou mal, se sentiu mal, e a partir dali ele ficou com um quadro que ele não tinha, altamente depressivo. Então aí eu falei para ele, não, pera um pouquinho, você captou, do seu maneira, ideias, pensamentos de alguém que estava lá há muito tempo e que você captou essa memória fotográfica, absorveu para você, e você está dizendo que você está sentindo. E ele estava sentindo, só que não era dele. Ô, Fernando, como é que a gente faz com isso aí? Como é que... Tudo bem, é claro que o medicamento ajuda, graças a Deus. Santos psiquiatras, mas eu digo, o fundamento é outro. Porque ele não é um menino que vai ter depressão com essa vida, não. Ele foi contaminado, entre aspas, por um campo de energia altamente negativo e que trouxe para ele todo um pensamento, uma sensação que a gente cataloga como depressão. Aí a pergunta é, esse menino é um menino doente mental ou ele é um paranormal e ele precisa ter consciência disso? É isso que eu quero trazer para o teu público, alertar. Então, o benefício da dúvida. Eu estou sentindo? Estou realmente sentindo. Eu digo para as pessoas, né? Se você entrar num frigorífico, menos 50 graus, uma roupinha dessa aqui, você vai começar a tremer de frio. Aí você me liga e fala, eu acho que eu estou com febre. Eu pergunto, aonde você está? Dentro de uma câmera frigorífica. Eu falo, sai daí. Porque uma coisa é achar que você está com febre, que você está tremendo, dentro de uma câmera frigorífica. Sai daí e vê o que acontece. Não passou. Então não era seu. Você estava sob a influência do ambiente. Faz sentido? Faz sentido. Agora vou colocar aqui o Dr. Rubens numa saia justa ou numa sinuca de bico. Mas antes de fazer essa pergunta, você está aqui no canal do Fernando Bettetti, você que está chegando agora, se você puder compartilhar aqui essa nossa live, a gente te agradece, porque o YouTube está censurando um pouco o nosso canal. Dê o seu like, dê o seu dislike, fique à vontade, aqui é democraticamente. Você pode dar a sua opinião, pelo menos por enquanto. E você pode se tornar um membro aqui do canal Fernando Bettetti, onde você vai ter mais informações exclusivas. É só clicar aqui no membro e você escolhe o canal. Dr. Rubens, você tem falado muito de sensibilidade, você tem falado muito de energia, mas a nossa audiência está aqui falando sempre na palavra mediunidade, sempre na palavra espírita. Não são todas as pessoas que têm a mente aberta para aceitar a mediunidade, aceitar a espiritualidade. Então, às vezes, até pretende ou até favorece, não, realmente ele tem um problema de depressão, ansiedade, bipolaridade, até mesmo de esquizofrenia. Como, então, nessa crise, né, entre mediunidade e espiritualidade, ou eu sou bipolar esquizofrênico, o que fazer? Então, as pessoas às vezes confundem mesmo. Assim, o óbvio lógico que eu vou fazer, lógico. Em momento nenhum, eu disse, não vá ao psiquiatra, não tome o antidepressivo, em momento nenhum, isso é o óbvio. Mas o que nós estamos vivendo precisa sair do óbvio, é óbvio, claro. Né? Então, lógico, tem um diagnóstico, tem tudo. Eu digo, e o que você vai fazer a mais? Foi lógico, tem que ir ao psiquiatra, é óbvio que tem que ir, vai no médico, toma os remédios. Isso para mim isso é o começo. Eu sou médico. Eu nunca deixo de olhar a pressão do meu paciente, escutar o coração, não é absurdo, isso é normal. Mas eu falo o que você vai fazer além? A minha proposta é, além disso, você vai fazer o quê? E as pessoas confundem, né? Porque elas falam ou isso ou aquilo. Não é ou, é e. Trate, tome os remédios. Nunca, meu Deus, para de tomar remédio de jeito nenhum. Fique com o seu psiquiatra. Porém, dê um passo a mais. Busque estudar isso. E a mediunidade, o que eu vejo? A paranormalidade é um terreno grande,
e a mediunidade está incluso dentro. Então, por exemplo, paranormalidade e a mediunidade está dentro. Então, todo médium tem paranormalidade, mas não é todo paranormal que tem mediunidade. Por isso que eu quis trazer como a palavra paranormalidade, tá? Tem muitas pessoas que são paranormais, mas são médiums. Qual a diferença? A mediunidade é o intercâmbio do ser encarnado com o ser desencarnado. Basicamente é isso. Então a pessoa tem esse intercâmbio. Tudo bem, pode estudar isso em muitos lugares, não tem problema. A paranormalidade, eu estou falando diferente. Eu não estou falando nem só de espiritismo, estou falando de espiritualidade, mas estou falando de campos morfogenéticos, de campo energético, as pessoas entrarem no ambiente, as pessoas sentirem um pensamento delas. Ora, quem já não teve, né? A pessoa que entrou na sua casa e falou, nossa, que flor bonita, e no dia seguinte a flor está esmilinguida, amor. Quem não teve? Meu Deus! E o brasileiro é um dos povos mais paranormais. Eu não lembro, há muitos anos, um desses seres que veio aqui, um guru, alguma coisa, estava lá no AMB e fez um teste de paranormalidade. Ele falou, nenhum lugar do mundo tem tanta gente paranormal. Pô, o brasileiro é todo mundo, pô. Quando eu pergunto assim, alguém, quando você pensou em alguém, a pessoa te ligou? Não, não tem um que fala, não aconteceu comigo. Todo mundo. Pô, então o que é isso? Eu quero dizer, o que é isso? Isto é, você está captando o pensamento que não é seu. Ora, se você está captando o pensamento que não é seu, meu Deus, se o pensamento não é seu, você vai obedecer? Como assim? Então, bom, pera um pouquinho. Benefício da dúvida. Então, o que eu sugiro para as pessoas? Pergunte. Este pensamento é meu? A pergunta parece óbvia, né? Só que aí é a questão. O pensamento, na minha opinião, e não só na minha, né? Ele precisa ser olhado de fora, como um produto da consciência, digamos assim. Eu consigo ver e saber que minha mão está aqui fora. O pensamento eu acho que é uma coisa inerente. Não, eu preciso olhar para o pensamento e falar, opa, esse pensamento é meu? E aí você pode perguntar, o pensamento que é meu fica comigo, não tem problema, mas o que não é meu, por favor, se afaste agora. Eu estou dando uma dica simples. Eu só sugiro para as pessoas, tem o benefício da dor, ai, doutor, minha cabeça não para, eu só paro de pensar besteira, eu fico com um pensamento suicida, etc, etc. Falei, talvez não seja seu. E aí, claro, se a gente entrar nessa seara espiritual, tem muito mais coisa. Mas eu não quero entrar especificamente na seara espiritual. Eu quero dizer que nós podemos lidar com isso de uma maneira, entre aspas, racional, mas com uma razão que se abre para um campo que eu chamo de paranormalidade, de sensibilidade extrafísica, que todos nós podemos ter. Quantas pessoas, Fernando, têm palpitações? Vamos lá, os cardiologistas sabem. A pessoa tem palpitação. Então ela entra no ambiente, nossa, tive palpitação naquele restaurante. E depois? Não, depois passou. Será que eu tenho problema? E vai, e faz eco, e faz eletro, e faz teste. Não parece nada. Nós somos seres elétricos. Tanto que o eletrocardiograma, você põe uns aparelhinhos lá e sai uma linha de eletricidade. Ora, se você encontrar uma outra eletricidade, né, você dá choque. Então, tem pessoas que têm sensibilidade no coração elétrica e vivem com arritmias cardíacas. Vai deixar de usar o cardiologista? Pelo amor de Deus, vão para os santos cardiologistas. Não passo além. Será que essa minha palpitação não é uma captação de algum campo eletromagnético que eu estou captando e não estou percebendo? É o benefício da dúvida. Então, por favor, não é ou, é e. Acrescentar, somar, ampliar. Dr. Rubens, você está falando do benefício da dúvida e até mesmo nesse exemplo perguntando se esse pensamento é meu. No meu corpo, na minha autoridade, eu tenho poder sobre esses pensamentos? Eu posso determinar, opa, chega, daqui para frente você não vai mais? Isso, essa é a questão. Então, isso. Nós temos, sim. Jesus já falou, né? Então, aquilo que pensares, você vai conseguir resolver. Então, nós precisamos... Mas eu só vou ter poder se eu souber fazer alguma coisa. Com tudo, né? Então, qual é esse poder? Conhecimento. E que conhecimento? Benefício da dúvida. Então, opa, esse pensamento é meu? E quando você manda afastar, aí eu digo para as pessoas, você precisa fazer um trabalho com você
para você perceber o quanto isso é teu. Não tenho como falar de fora, Fernando. Como é que eu vou falar para a pessoa? Não, isso é teu. Não. Eu digo para a pessoa, faça um exercício, fique atento. Vem o pensamento, só pergunte. É meu. Mas eu percebi que além do pensamento, tem pessoas, Fernando, que têm sensações físicas. Uma vez, foi muito engraçado, eu atendi uma moça que ela estava com um problema no joelho. Uma dor no joelho, assim, repentina. Uma jovem. E foi no ortopedista, e fez o exame, não achava nada, e mancava, não conseguia andar de tanta dor. Eu lembro que eu atendi uma semana, ela voltou depois de um período e falou, doutor, eu descobri a minha dor no joelho. Eu falei, descobriu? É. Então, eu tenho um noivo que está fazendo um estágio no Japão. E ele lá teve um acidente, isso fazem mais de 20 anos, porque não tinha WhatsApp, né? Ele teve um acidente e teve que ser operado às pressas do joelho dele. A gente tem uma ligação muito grande, então eu fiquei com dor no joelho no mesmo que ele machucou. Falei, tá, no Japão é porque vai por dentro da terra, então é mais rápido, né? Mas quem já não teve isso, Fernando? Aí as pessoas vêm falando, eu tenho essa sensação, e às vezes fica até, de novo, meus amigos, eles acham que eu sou meio estranho, né? Eu sou mesmo, mas tudo bem. Isso que você está sentindo aí, essa dor no ombro, essa pressão, vai no ortopedista, por favor, faça tudo, mas, por favor, faça o benefício da dúvida. Será que essa dor é minha? Como assim essa dor é minha? Se você não perguntar, se você não se abrir para isso, você nunca vai ter a resposta. Então, o que eu quero aqui é passar um tipo de informação assim, para a pessoa começar a ter peraí, eu não estava com essa dor. Aí eu conversei com tal pessoa e fiquei com essa dor. É muito comum as pessoas, por exemplo, tem, às vezes, né, os pais ou os avós mais idosos em casa, e tem lá um determinado problema. A aproximação, isso a física quântica fala, troca neutrino. Sabe o que é o neutrino? Neutrino é energia. Então a pessoa está lá cuidando daquele idoso, o idoso está muito mal, está muito acamado, e você vai tratando, e você vai ficando cansado. Você fala, mas um cansaço, por quê? Você está perdendo energia. Troca de energia. Aí você fica com um pouco da dor dele e você dá um pouco da tua disposição. Aí você fala para a pessoa, olha, faz o seguinte, faz uma proteção, a gente ensina algumas coisas, a pessoa fala, não é que eu melhorei? Então a gente precisa entender que nós somos seres humanos, transportadores de energia, que absorvemos energia e doamos energia. Mas também a gente pode absorver, às vezes, uma energia que não está muito boa, né? Porque diz que neutrino tem tudo, né? Essa mesa aqui tem neutrino. Então eu estou trocando neutrino com a mesa. Então, a mesa vai ter um pouco de neutrino, que é um pouco da informação minha, e eu vou ter um pouco de neutrino na mesa, vou ficar com um pouco de cara de pau. Tá? Então, essa troca de neutrino, todos nós temos. De Londres vem uma pergunta, Ron Londres. Como saber se o pensamento é meu ou não? Bom, eu vou precisar apelar um pouquinho aí, né? Porque assim como eu sou espírita, né? E aí a doutrina espírita, ela foi todinha catalogada com um intercâmbio com a espiritualidade. Então eu costumo dizer assim, quem são os universitários, né? Os universitários são os espíritos. Aí Kardec, que ele simplesmente a história dele é fantástica, né? Ele pegou meninas de 13 anos, que elas ficavam em transe, ele fazia perguntas e elas respondiam qualquer tipo de pergunta, porque quem respondia eram os espíritos. Então eu digo que os universitários, ele perguntou para os universitários através dessas meninas, o pensamento, os espíritos podem influenciar o nosso pensamento? Eles responderam, muito mais do que vocês imaginam, muito mais. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Tudo bem. Aí ele perguntou, como é que eu sei quando o pensamento é meu ou não? Aí eu brinco que eles deram a resposta assim, eles pararam, pensaram, falaram, vocês usam um computador ainda modo DOS, sabe aquele modo DOS, computador cerebral? Vocês não têm como saber. Nós não temos como saber, o nosso computador cerebral, a menos que a gente desenvolva, coloque um programa novo. Que eu, por exemplo, estou aqui me abusando, colocando um programa novo, que é a pergunta. Então, para eu ter uma noção disso, eu preciso pôr um novo programa nesse meu computador, que ele é obsoleto. Nosso computador cerebral é obsoleto, perto de outros computadores da galáxia. Nós somos muito obsoletos. Então, o que a gente precisa? Pôr um programa. Qual o programa que eu estou sugerindo? Pergunte. Esse pensamento é meu? Se for meu, fica comigo. Se não for, eu ordeno. Porque aí a gente pode, né? Aí se você tiver uma... Eu ordeno em nome de Deus,
ou em nome de Alá, que se afaste agora. E você vai perceber, porque eu não vou conseguir falar para a pessoa se o pensamento é teu ou não. Então, eu estou sugerindo, que eu chamo um programa novo, que é o programa do benefício da dúvida. Porque, segundo eles, que são os universitários, disseram, vocês não têm condição. Algumas pessoas têm. Eu conheci pessoas com uma sensibilidade extrema, sabia, olhava, percebia, tinha certeza. Né? Eu convivi com uma pessoa que tinha uma mediunidade fantástica, e eu ficava do lado dela, ele lia meus pensamentos o tempo todo. Eu falava, meu Deus, eu preciso tomar cuidado com o que eu penso, porque ele lia todos os meus pensamentos. Eu convivi 10 anos, e eu percebi isso. Então, isso foi uma das oportunidades que eu tive nessa vida de estudar o que eu chamo, né, dessa questão metafísica, digamos assim, além do físico, tá? E que eu digo isso para, não sei se ela fica satisfeita com isso, mas é o que eu tenho para responder agora. Existe um ditado, eu não lembro das palavras corretas, mas entre o céu e a terra tem uma infinidade de conhecimentos que a nossa vã filosofia imagina. O que ficou claro aqui nessa primeira parte do nosso bate-papo com o Dr. Rubens Cascapeira é que, sim, se você tiver essa sensibilidade acima do normal, e o que é normal? Normal é que a maioria das pessoas acham que é, né? Então, se você tiver essa sensibilidade acima do normal, não quer dizer que você seja uma pessoa bipolar, que você seja uma pessoa esquizofrênica. Muito pelo contrário. Você pode sim procurar um médico da sua confiança, mas também pode procurar um outro médico. Um médico espiritual, um médico das almas, um terapeuta, um pastor, um padre, ou de uma religião budista, ou um espírita, que seja. Ou seja, pessoal, o que eu vou perguntar agora para o Dr. Rubens, na minha vida é uma constante. E tem-se o nome de déjà vu, de déjà vu, uma palavra francesa. Quem aqui de vocês que estão nos ouvindo, já em um determinado momento da sua vida, que você pode estar no trabalho, na sua casa, na sua escola, não importa, vem um filme que você pensa assim, nossa, eu já passei por essa situação. Você já sabe o que aconteceu no último segundo e já sabe o que vai acontecer no próximo segundo. É uma sensação de um replay instantâneo. E é interessante porque quando eu tenho essa sensação, realmente mostra que tem alguma coisa a mais do que simplesmente 2 mais 2 é igual a 4. Dr. Rubens, nessa sensibilidade que eu tenho e que muitas pessoas talvez já tenham passado por isso, ou seja, em um ambiente qualquer, eu já passei por isso daqui, parece que eu já sonhei com todos esses detalhes. O que isso significa? Você respondeu, né? Então, uma das maneiras de explicar isso é o sonho. Então, o sonho, na realidade, também eu acredito que precisa ser melhor estudado, né? Porque tem vários tipos de sonho. Um tipo de sonho é uma realidade extrafísica. Então, nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência terrestre. Então, é o contrário. Então, eu posso ter uma experiência extrafísica ao dormir. E o meu espírito, não importa o nome que você vai dar para isso, faz uma projeção, um desdobramento, sai do corpo, não importa o que você queira dizer. 5% das pessoas têm consciência, sai do corpo, sabe o que está acontecendo, olha o corpo e tal. E algumas pessoas já tiveram experiência quase morte e confirmaram. Tudo bem. Então, eu posso muitas vezes, no sonho, digamos nossa live aqui, talvez a gente, há 2, 3 dias atrás, fomos dormir, a gente saiu do corpo e se encontrou. Rubens, você quer fazer vamos fazer uma live? Vamos fazer assim, a gente combinou essa live, legal, tal, junto com o pessoal. E a gente combinou nesse outro mundo, digamos assim, nessa outra dimensão. Quando a gente volta para cá, daqui a pouco a gente está aqui e fala, nossa, parece que a gente já viu. Claro, a gente já viveu nessa outra dimensão e só estamos repetindo. Aliás, quem estuda isso diz que nós somos uma cópia muito mal feita da vida real que é do outro lado. Esse é um. A outra é quando você encontra um ambiente onde você já teve uma experiência. E, de novo, a gente tem que... Tudo bem, né? Então, quando eu lembro quando eu fui a primeira vez para a Europa, eu fui com esse meu amigo, ele fazia palestras, eu ia lá. Mano, cada lugar eu senti uma coisa diferente. Eu trabalhei muitos anos com um trabalho psicoterapêutico e tal, e as pessoas me ligavam, eu estou aqui passando mal na Itália tal.
Falei, mas onde você está? Não, eu estou no lugar. Aí estava perto do Coliseu, passando mal. Aí vai ver, ele tinha uma experiência ali vivida. E ele, então, revivia, entre aspas. Eu digo para as pessoas, quando você for para um lugar, na Europa principalmente, né, que todo mundo já pode ter passado por ali, modo de falar, e você tem uma experiência, você pode ter uma experiência que você está revivenciando uma situação que você viveu lá, numa outra existência. Né? E nesse caso, eu tenho aí uma dica para a pessoa que sentiu isso. Tá? Então, porque assim, digamos que você está no computador, está tendo uma janela, daqui a pouco abre uma outra janela e vem na frente. Você fica perturbado, você não consegue ver. Então, você precisa, enquanto não consegue fechar essa janela, você minimiza essa janela. Então, o que eu oriento para as pessoas? Quando você tem essa coisa, né? Às vezes a pessoa tem uma reação, tal, eu pergunto, faz o seguinte, repete o próprio nome, a idade atual, a idade e o momento atual. É como se você fosse fixar o presente, repetir o próprio nome, a idade e o dia. Porque é como se você fechasse essa janela, que todos nós podemos abrir uma janela, que nós temos aqui de memória, e o ambiente pode causar isso, aí você volta para cá. Então, essa era a orientação que a gente faz. Está tendo uma crise, eu estou sentindo mal, faz isso. Aí a pessoa, opa, voltava. Então, isso também é um outro tipo de sensibilidade, pessoas que de uma certa forma, digamos assim, revivenciam, né? E aí você pode falar, isso pode ser um processo epigenético, onde o meu tataravô teve uma experiência, essa experiência veio para o gene, hoje, tudo bem. Se você quer essa explicação, ótimo, funciona. Mas que não é sua, agora não é. Né? Ou você, é uma vida passada? Vida passada. Para mim não importa, a gente não está mais precisando provar essas coisas. Mas é importante falar, opa, essa janela pode ser uma experiência sua, anterior, e que você precisa fechar. E aí é um tipo de déjà vu, que você pode fechar. E é absolutamente muito mais comum do que você imagina, Fernando. Porque a gente que estuda isso há muito tempo, nossa, muita gente começa... E aí é um problema. Porque se abrir essa janela, né? Vamos lá, é um conceito muito meu, assim, que eu vou abrir aqui, me perdoem. Se você tem uma janela, que eu vou dizer aqui, uma subpersonalidade, né? Que viveu na França, né? Lá na época sei lá, dos reis, e você chega na França, começa a ver, de repente começa a sentir um monte de coisa e tal. Eu digo que essa subpersonalidade, com uma janela, abre. E o ideal é que ela não ficasse junto com a atual, mas se ficar junto, você vai começar a ter dois filmes ao mesmo tempo, né? Então aí é complicado. Algumas pessoas que têm isso são consideradas, pela conversa, esquizofrênicas. Então é uma coisa muito particular, é uma coisa que eu estou estudando, pode ser uma subpersonalidade, e se aflorar uma só, tudo bem. Se aflorar duas, três, aí fica complicado, porque aí a pessoa perde um pouco a noção, e essa perde a noção. Quando vai conversar, cada hora fala um, né? Tem um livro que veio agora, chama Síbio. É um livro que fala de uma pessoa que tinha múltiplas personalidades. Ela assumia várias personalidades com nomes diferentes, de mulheres e homens. Está escrito, quem quiser. E ele colocou ali como se fosse uma múltipla personalidade. Aí eu pergunto, da onde vêm essas múltiplas personalidades? Vem, por exemplo, de múltiplas subpersonalidades que nós podemos ter. Então eu digo sempre para a pessoa, além de você perguntar, esse pensamento é meu? Se é meu, fica comigo. Depois, esse pensamento é atual? É de agora? Então, se não, volta para o registro, depois a gente conversa. Porque se começa a abrir registro, aí a gente vai ficar com dificuldade. Tem pessoas que têm... Nós temos vamos dizer assim, uma lâmina que segura esses registros, graças a Deus. Mas tem pessoas que essa coisa não é muito, sabe? É um leaky gut espiritual. Ela tem uma fluidez. Então, começa a florar certas subpersonalidades. E aí sim, ela vai ter uma representação de fora, como se ela estivesse completamente desequilibrada. Então é importante ter esse tipo de percepção também. Esse pensamento é atual, é de agora, então, por favor, o que é meu de agora, fica comigo, o que não é agora, volta para o registro e vai buscar ajuda. Pessoal, você está aqui no canal do Fernando Bettetti, eu peço a gentileza aí para você dar o like, é muito importante você dar o like para que o YouTube entregue isso para mais pessoas, tá certo? E vai fazendo aqui a sua pergunta, estamos entrando aqui, faltando 10 minutos para nós finalizarmos. Você pode deixar a sua pergunta que eu vou compartilhar aqui com o Dr. Rubens Cascapeira. E se você quiser saber mais, torne-se um membro do canal do Fernando Bettetti,
onde numa área privativa a gente discute assuntos mais profundos. Doutor Rubens, acho que você já está preparado porque as críticas já estão começando. Nós estamos no Brasil, é um país cristão, onde a maioria das pessoas seguem, logicamente, a Bíblia, a vida de Jesus Cristo. De maneira alguma, nós queremos polemizar aqui o assunto. O grande tema de hoje é que, para você que é uma pessoa mais sensível e, às vezes, fica com receio, até mesmo familiar, está com problema, está deprimido, está ansioso, acima do normal, está louco, vou te levar para um psiquiatra. A nossa live de hoje é o seguinte: você pode levar para o psiquiatra, mas o Dr. Rubens, nesses 50 minutos, está falando que, olha, tem uma outra opção também de caminho. Além. A gente está vivendo uma pandemia que está bem claro que a medicina e que um grupo não posso nem entrar aqui no assunto porque eu estou censurado, mas vocês estão vendo a loucura que nós estamos vivendo do ponto de vista médico. Então, também tem essas pessoas que têm essa sensibilidade e, às vezes, infelizmente, se você procurar um médico, pode que ele vai ser totalmente ao contrário, em vez de ajudar, vai até atrapalhar. Por isso que você tem que perguntar uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião, até encontrar um profissional que você se sinta muito mais tranquilo. A crítica que o pessoal está falando aqui, doutor Rubens, é em relação à Bíblia, a Jesus Cristo. Qual o versículo, qual o livro da Bíblia que você poderia, de repente, ilustrar essa situação que nós abordamos até agora? Olha, até na Bíblia tem um relato disso daí. É bom, eu não tenho essa percepção, essa sabedoria. Eu transito muito bem, né, com vários tipos de religião e tenho muitos amigos e pacientes que são protestantes, que têm a visão da Bíblia, e nós conversamos, eles mesmos acham, muitas vezes, que a Bíblia traz explicações. Eu não tenho isso para te dizer agora, mas existem muitas passagens que Jesus, né, falou, há necessidade de renascer de novo. Mas como é que você vai renascer de novo? Cristo falou, há necessidade de você renascer de novo. Mas aí perguntaram, como Jesus eu vou renascer de novo? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não é esse tipo de renascimento, né? Você vai renascer num novo corpo. Então, se você quiser se ampliar, tudo bem. Não há necessidade, na minha opinião, de conflito, porque eu converso muito, tenho amigos pastores, conversamos, e eles também falam, existe, só que dão nomes diferentes. Simplesmente, eu falo mesmo. Mas o pastor vai e faz uma oração. Esses dias mesmo, atenderam uma paciente e falou, olha, eu era espírita, estava com uma dificuldade, não estava resolvendo o problema espiritual, eu fui numa igreja, e a igreja evangélica, o pastor fez uma oração, eu fiquei boa. Uma oração daqui, horas. Os pastores sabem que existem, eles dão outros nomes, mas estamos todos do mesmo lado. Então, o que eu estou falando, não estou falando de religião, é por isso que eu falei desde o começo, mas da pessoa que é sensível, da paranormalidade. Né? Então, eu digo, você que vai, por exemplo, um evangélico, e você tem essa sensibilidade, converse com o teu pastor, porque o teu pastor vai falar, você tem o dom, tudo bem, o dom é a paranormalidade. Quantas pessoas ficam equilibradas, saudáveis, quando vão à igreja e descobrem que tem o dom da audição, o dom da visão, o dom da percepção, e ficam ótimas. E muitas vezes são tratadas, saem do psiquiatra porque o pastor falou, você tem um dom, utilize esse dom para ajudar os outros, utilize esse dom para trabalhar para o Cristo. Muda o nome. Em momento nenhum existe conflito. Se nós estamos todos do mesmo lado, que eu acho que hoje em dia é um problema sério, né? Porque assim, eu vejo, não existe questão de política, na minha opinião, existe uma questão de lado do bem e lado do mal. É só você olhar o que a pessoa está defendendo. Se nós estamos do lado do bem, estamos juntos, com nomes diferentes, mas sem conflito. O que as pessoas têm sensibilidade, não importa onde elas vão na religião, então sensibilidade. Quantos padres, né, que na oração deles, na unção eucarística, curam pessoas. Mas curam como? Porque ele tem uma energia espiritual que a pessoa recebeu, porque é aquela questão da mulher, da hemorroíça, né? Quer dizer, tinha uma hemorragia, ia morrer, Cristo estava passando, e ela, tentando chegar nele, doente, tocou nas vestes dele. Eu acho interessante, porque, imagina,
todo mundo empurrando ele, vai para cá, vai para lá, não sei o quê. E ela foi lá e tocou na roupa dele. Ele parou e falou: alguém tirou de mim uma virtude, alguém me tocou. Os apóstolos falaram: como tocou? Empurra, empurra aqui, nós estamos segurando, como alguém te tocou? Alguém tirou de mim uma virtude, que ela, com a força dela, tocou na e captou uma energia do Cristo, e ele percebeu. Então, nós estamos todos do mesmo lado. Só que a gente precisa voltar, na minha opinião, a unir, né, a espiritualidade com a ciência, que foi desunido no século XVIII, por um extremo. Hoje, na minha opinião, essa questão da razão está num outro extremo, só ciência desse jeito, eu acho que está faltando. A nossa proposta é que hoje uma fusão, uma união, que as duas partes conversem. Vamos conversar. Senhor psiquiatra, por favor, trate. Nossa, quem seria nós? Mas e o que pode ser feito além, né? Como é que você pode conhecer você melhor mesmo? Como é que você pode identificar que você tem uma sensibilidade, uma paranormalidade? E às vezes vai um psicólogo que tenha, um terapeuta que tenha essa percepção. Tem muita gente estudando, tem muita gente disposta a te ajudar. Mas, primeiro, só se abra para isso. Que é como você falou, a nossa proposta não é trazer questões religiosas, e sim questões da paranormalidade na saúde. Estou conversando aqui com o Dr. Rubens Cascapeira sobre o tema paranormalidade ou doença mental. Eu acho que ficou bem claro que você agora tem um outro caminho além daquele sempre básico, sempre daquele tradicional. Dr. Rubens, estamos aqui faltando 4 minutos para o final. Eu vou finalizar com uma pergunta que tem tudo a ver com esse momento, né? Pandemia, depressão, hashtag fique em casa, futuro 2022, eleição presidencial, carnaval. O pessoal agora sempre pediu liberdade. Agora está chegando o carnaval, que é bloquear o carnaval. Não dá para entender muito a colocação das pessoas, né? Tem que abrir bar, tem que abrir centro de eventos, tem que abrir o salão de festa, tem que abrir o shopping, e agora o carnaval não pode aparecer. Mas, resumindo, qual a sua mensagem em cima desse nosso tema para o ano de 2022 e o que cada um de nós, vamos dizer assim, podemos fazer para melhorar a nossa energia? Bom, eu gosto de fazer uma analogia com... vou baixar um download, né? Vou baixar um arquivo. Então, eu vou entrar num site, vou entrar, por exemplo, no site do Fernando, vou lá ser membro dele, vou entrar e vou baixar um vídeo dele, vou baixar um arquivo. Então, eu sinto que existe um tipo de internet, né, que eu uso como metáfora, que seria essa internet que existe aí, espiritual, não importa o nome que você dá. E aí a pergunta é, aonde você vai conectar-se, literalmente conectar-se, e baixar os arquivos? Ora, aquilo que você conectar e baixar é o que você vai ter no teu computador. Então, a escolha nossa é o que eu vou me conectar. Eu vou me conectar que o planeta está passando por uma transição, vou me conectar que nunca teve tanto amor no planeta, eu vou me conectar que nunca teve tanto nível de consciência no planeta, que nós estamos, embora num processo de transição dolorido, mas nós estamos indo para um melhor, muito melhor, então eu estou me conectando com isso. Eu estou me conectando com a divindade e eu quero baixar na minha vida esse tipo de arquivo. Eu não quero baixar que vai acontecer isso, que vai... mas isso é fora da realidade. Eu costumo brincar que não fala isso para mim, porque tem 2 tipos de realidade. As duas são falsas, porque nós, seres humanos, não captamos a realidade. A gente capta um pedacinho. Um dia eu ia falar uma live só de realidade. Então, se eu tenho 2 realidades, digamos assim, as 2 podem ser falsas, eu vou pegar porque eu prefiro. Então, qual que você vai se conectar? Você vai se conectar que existe uma melhora, que as coisas estão melhorando, que nós estamos tendo uma oportunidade de crescimento. Nós estamos num parto, Fernando. E todo parto é doloroso. Então eu te convido para assim, se conecte com a bondade, com a espiritualidade, com a esperança. Eu sei, eu também passo dificuldades, o Fernando passa dificuldades. Nós não somos aqui alienados, mas na hora, no dia a dia, eu prefiro me conectar em que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ficar bem, e que isso, claro, aí quanticamente, quanto mais eu faço isso, mais eu crio o meu mundo.
Então, além, eu me conecto no mundo para fazer o arquivo, para baixar o download, para viver esse mundo. Então, qual mundo você quer viver? Vai estudar física quântica, não precisa falar de religião, vai estudar física quântica. Você constrói o teu mundo. Então, eu fico o tempo todo me conectando para que eu possa ter o meu mundo melhor. E eu tendo o meu mundo melhor, eu ofereço para você, nesse momento, toda a minha oportunidade de você crescer, de você ser uma pessoa mais feliz, e que você tenha esperança. A esperança positiva é um fato que melhora a nossa vida. Fernando, eu te agradeço muito de eu poder trazer essa minha ideia, que há muitos anos eu advogo, eu penso, fico muito feliz em poder trazer isso. Talvez a gente possa ter ajudado muitas pessoas aí que transitam nessa dificuldade. Muito obrigado. Eu aqui agradeço aí ao Dr. Rubens por um tema, de certa forma, polêmico, né? Paranormalidade, sensibilidade, espiritualidade ao extremo, né? Acima do normal, ou doença mental. A nossa audiência que participou bastante, e eu vou resumir aqui o final dessa nossa live pelo meu testemunho, porque as pessoas estão criticando aqui. Meus amigos, eu trabalho entrevistando médicos há cerca de 30 anos. A minha primeira reportagem foi feita dentro de um centro cirúrgico, num processo de histerectomia, a retirada de um útero de uma mulher ali que tinha uma determinada patologia. De lá para cá, eu entrevistei várias centenas e centenas de médicos, abordando desde aquele procedimento tradicional e clássico da retirada de um útero, e hoje, quando eu tenho o conhecimento de alguma amiga, ou da minha própria esposa, ou de algum familiar, olha, estou com um problema de útero aqui, o que amadureceu a minha mente de um procedimento corriqueiro dentro de um centro cirúrgico? Vamos fazer uma esterectomia? 1 hora está tudo resolvido. Hoje, o que eu tenho de informações para tratar um procedimento cirúrgico e questionar esse procedimento cirúrgico, esse procedimento clínico aí no caso, que é diagnosticado, olha, vamos retirar o útero, a minha mente abriu 1.000.000%. Então, você que está criticando aqui a nossa live, eu te peço uma palavra de confiança, e é o que o Dr. Rubens falou. Vamos estudar. Vamos estudar. A nossa vida aqui nesse planeta é um piscar de olhos. É muito rápido. Você nasce, a hora que você já vê, está com 50, 60, 70, e você já está cansado. E eu sou prova viva pelos meus 30 anos de jornalismo e pelo testemunho da minha filha. Vocês sabem, nasceu com uma cardiopatia congênita, tetralogia de Fallot, atresia da artéria pulmonar, comunicação interatrial, comunicação interventricular, cardiomegalia, incompatível com a vida. A medicina tradicional deu 3 meses de vida para minha filha. Hoje ela tem 18 anos, atravessa a piscina embaixo d'água e está por um triz para entrar agora no curso de medicina. Está por um triz. Peço, inclusive, a oração de todos vocês. Mas olha só, eu não aceitei aquele diagnóstico e fui procurar outras opções, outras verdades. A minha filha não fez o transplante cardiopulmonar, ela só toma suplementos hoje, porque através da minha busca como pai e como jornalista, que me facilitou um pouco, eu tive acesso a um outro universo de informações, o que possibilitou a minha filha não somente viver os seus 3 meses que estava prescrito por aquela medicina, que aquele médico, naquele momento, era o que ele tinha. E olha o que aconteceu nesses 30 anos. Estou agora no momento, junto com a família, torcendo para que ela entre na faculdade de medicina e possa ajudar milhares e milhares de crianças que todos os dias e todos os meses nascem com um tipo de cardiopatia grave. Então, a grande luz aqui que nós aprendemos hoje com o Dr. Rubens Cascapeira é que sim, existe uma outra verdade. É que sim, existe um outro caminho para tratar, de repente, aquela esquizofrenia,
aquela bipolaridade, aquela depressão, aquela ansiedade, que essa medicina, que é importante também, ela só trata desse jeito. Mas se você vai atrás de um médico com uma formação mais integral, uma formação mais humana, ele vai também procurar outras opções além do Rivotril da vida. E às vezes, nesse bate-papo com esse profissional, você resolve toda uma angústia, toda uma vida de 10, 20, 30 anos que você ficou sofrendo por um bate-papo que o ser divino, nosso Criador, colocou aquele profissional para te ajudar. E é por isso também que eu agradeço a Deus, porque no momento certo apareceu, no meu caso, o Dr. Lair Ribeiro, e falou, não, a tua filha dá para tratar rapidinho. É só um coquetel de suplementos e de vitaminas, e está aí ela, totalmente ao contrário do que estava sendo falado. Então, eu sou prova viva disso. Então, minha amada audiência, vamos abrir a mente, vamos nos permitir, que é o que eu faço aqui com os meus convidados, de aprender um pouquinho mais. O que for bom para você, você retenha. O que você não gostou, tudo bem, deixa para o outro lá. Mas você tenha certeza de uma coisa. Se você chegou até aqui a essa live, se você está comigo aqui até agora, é porque você precisava ouvir isso daí. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Dr. Rubens. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A todos vocês.